passou. O Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunidos bênçãos tem. Que reunidos bênçãos tem. Dá-nos hoje a tua paz, bênção que nos satisfaz. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor. Mostra tua compaixão ao contrito pecador, ao contrito pecador. Paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus. Desejamos te louvar, tua graça que senti. Neste culto reforçar a esperança do porvir, a esperança do porvir. Este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunidos bênçãos tem. Que reunidos bênçãos tem. Boa noite, família. Convido você a abrir em 1 João capítulo 4. Ia falar 5. 1 João capítulo 4. Eu vou ler o verso de número 18. 1 João 4, 18. Apenas um verso. Diz assim o texto: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Interessante esse texto porque ele fala sobre a relação de Deus conosco, baseado em seu amor, e dizendo que isso faz com que nós eliminemos o medo, exatamente porque o medo ele tem a implicação do castigo. A gente sabe muito bem essa relação de medo e castigo quando nós éramos crianças, né? Quando a gente aprontou alguma coisa, a gente já ficava com medo porque sabia que teríamos algum castigo dos nossos pais. Nesse sentido é que o texto coloca: Deus veio, nos amou, nos perdoou, e por isso esse medo do castigo em nós já não existe mais, porque sabemos que o castigo foi colocado em Cristo Jesus. E por isso aquele que é aperfeiçoado no amor já tem isso em sua mente. Vive em paz, vive tranquilo, não tem o peso da culpa dos seus próprios erros, porque já sabe que foi perdoado por Deus. Nem sempre o medo é uma coisa ruim, e é isso que nós vamos ver na mensagem dessa noite. Vamos avaliar um pouquinho essa questão do medo e ver como ele pode ser necessário através das palavras de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome pela alegria de estarmos aqui essa noite, para louvar e exaltar o Teu nome. Separamos esse tempo, Senhor, para dedicar a Ti, porque o Senhor é merecedor. Nós temos uma grande alegria em nosso coração em vir expressar nosso agradecimento a Ti. Tu que tem sido tão bom, Senhor, para conosco todos os dias, durante toda essa semana, encaminhando, Senhor, as nossas vidas diante da Tua direção, observando, Pai, a Tua bondade todos os dias, nos dando alimento, nos dando tantas outras coisas, e nos guiando através da Tua palavra, Senhor, a vivermos a Tua vontade. Estamos aqui, Senhor, para agradecer tudo isso, para expressar o nosso louvor, a nossa gratidão, e separar esse tempo de comunhão contigo junto aos nossos irmãos, o que é muito precioso. Louvado seja o Teu nome por essa família aqui no Japuí. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, pedimos que o Senhor se faça presente, que nós possamos realmente sentir a Tua presença e que nós possamos
glorificar e exaltar o teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Vamos louvar ao Senhor, né? É o motivo de estarmos aqui, adoração a Deus, que você possa adorá-lo em espírito e em verdade, com toda a liberdade que o Senhor nos deu e que nós temos em nossa nação para louvá-lo, né? Com toda a liberdade, com todo o amor, com toda a dedicação. Então vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus e a Ele demos glória com todo fervor. Hino 15 do cantor cristão, exultação.
seu Filho bendito por nós todos deu, e por isso vivemos em segurança, vivemos felizes, pois somos de Jesus, amém? Segurança 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Ele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Ele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. O pastor trouxe o texto inicial aí, né? Falando sobre amor, né? E nós vamos cantar Deus de amor. Realmente nosso Deus é um Deus de amor, né? Tem tanto amor por nós e mesmo sem merecermos, Ele continua nos amando, né? Então que a gente possa louvá-lo por esse motivo. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero
Deus de amor. Amém. Convido você a abrir em Lucas capítulo 12. Vou ler dos versos de 4 a 7. Lucas 12, de 4 a 7. Diz assim o texto: Meus amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse deveis temer. Não se vende 2 passarinhos por um ases? Mesmo assim, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de lermos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela alegria, Senhor, desse tempo precioso, importante, às vezes não tão valorizado por nós, Senhor, no nosso dia a dia. Tem misericórdia de nós. Mas gostaríamos de clamar a Ti, Senhor, por uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, nos convencendo, Pai, da verdade das palavras desse texto, nos dando o entendimento das implicações práticas para o nosso dia a dia, e nos levando, Senhor, a uma mudança de atitude, baseada no poder do nosso Deus, baseada na entrega das nossas vidas, da nossa própria vontade, em dizermos não para nós mesmos. Tem misericórdia desse tempo, Senhor, fale conosco. Pedimos que o Senhor neste momento perdoe os nossos pecados, pedimos que o Senhor nos limpe, nos purifique e possibilite uma comunhão clara contigo. Nós precisamos, Senhor, ansiamos, desejamos que o Senhor fale conosco, ansiamos por ouvir a Tua voz e pedimos neste momento que o Senhor, por favor, fale conosco. Mais uma vez, diante do Senhor, eu coloco a minha vida e peço misericórdia, Senhor, sobre mim. Peço que o Senhor possa estar tomando, Senhor, o meu coração, a minha mente, que o Senhor utilize a minha voz, que o Senhor não permita que eu venha atrapalhar, que eu seja somente um instrumento em Tuas mãos, Senhor, mas que a maravilha do milagre, Senhor, do anúncio da Tua palavra, seja reconhecido somente em Ti. E que essa noite, Senhor, possa ser uma noite transformadora para as nossas vidas, possa ser uma noite de abertura, Senhor, da nossa visão, da nossa mente. Eu anseio, Senhor, por esse momento contigo. Tenho certeza que esses irmãos que estão aqui comigo também, fazendo essa oração, anseiam. E que possa ser um momento, Senhor, marcado em nossa história contigo. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Hoje nós vamos falar sobre medo. Você tem medo de alguma coisa? Homens não têm medo de nada, né? Amém? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu trabalhei por 9 anos numa empresa fazendo manutenção de elevador. E todo mundo que eu falo que eu tenho medo de altura, a pessoa olhava para minha cara e falava assim: ah, você está brincando, né? Você trabalhava com elevador e tinha medo de altura? Eu falei assim, tinha. Às vezes as pessoas me viam assim, em cima da cabine do elevador, né? E elas ficavam impressionadas. Às vezes elas pediam, eu posso olhar aí dentro e tal? Eu falei, pode colocar a cabeça. Se for cair aqui, você me segura já. E era interessante porque, apesar do medo que eu tinha, algumas estratégias eu tinha para poder trabalhar, né? É lógico que eu precisava utilizar os equipamentos de proteção, mas eu sempre ficava evitando de olhar lá para baixo, porque toda vez que eu olhava, uma vertigem assim subia sobre as minhas pernas, sabe? Dava aquela travada. Quando eu penso em medo, sempre me vem uma história emblemática assim. Quando eu era pequeno, meu pai era líder
do que hoje é a Igreja Batista no Chico de Paula. Chico de Paula é aquele bairro logo na entrada de Santos, ali nas 4 pistas. Se você entrando para Santos, o bairro da direita ali é o Chico de Paula. Existe um cemitério logo ali na frente, né, o cemitério da Filosofia. Existia naquela época, já deve ter falecido há muito tempo, uma irmãzinha. Quando eu era pequeno, ela já era muito velha, então creio que ela já deve estar com o Senhor. Mas eu lembro que ela era uma mulher de extrema humildade, de muita oração. E ela morava ali perto do cemitério. E um dia, ao passar ali na calçada do cemitério, veio um assaltante armado e tirou a arma e apontou para ela e falou assim: passa a bolsa, senão você morre. E ela olhou para o moço e falou assim: ah, meu filho, eu já morri há tantos anos atrás. E quando já... Imagina o contexto. O rapaz devia estar nervoso, com a arma na mão, num cemitério, vê a velhinha que disse que já morreu há muitos anos atrás. O cara deu no pé. O cara saiu correndo. Interessante, porque ela que deveria ter ficado com medo, na verdade quem no final das contas ficou com medo foi o assaltante. E essa história aí ficou gravada na minha mente, que eu ouço desde pequeno lá nessa igreja. Meu pai e meu avô foram líderes ali, antes de se tornar igreja era uma congregação. Irmãos, é muito interessante essa questão do medo. Às vezes nós tomamos o medo como um tipo de sentimento ruim, né? Às vezes quando a gente pensa no medo de um assalto, por exemplo, você já deve ter passado por aquela situação de estar andando num lugar meio estranho assim, e de repente vem o sentimento de: será? Será que vai acontecer hoje? Começa a olhar assim na rua, para onde eu poderia fugir, para onde eu poderia correr. Ou então o medo quando vem uma doença específica e todos ficam pensando: será que agora é a minha hora? Ou será que agora é a hora do meu ente querido? Medo às vezes tira a possibilidade da gente raciocinar. O medo nos deixa assim, sem reação em certas situações. Ou às vezes o medo gera em nós reações que nós nunca imaginamos que teríamos. Hoje Jesus ele vai falar um pouquinho sobre medo. E é interessante porque ele vai trazer da questão do medo um ponto positivo e um ponto negativo. E ele não vai trazer somente isso, mas ele vai mostrar que a gente precisa temer, ter um medo certo. E que a gente não pode temer outras coisas. O temor ele não é algo ruim em si mesmo. Na verdade o medo ele nos livra de muitas situações. Eu já contei aqui várias vezes sobre quando eu, meu irmão e meus primos, a gente pulou lá de um paredão de mais ou menos uns 6 metros de altura num monte de areia. Nós fizemos isso porque a gente não tinha consciência ou medo de que aquilo poderia ser fatal para nós. A gente precisa ficar olhando as crianças a todo instante, porque elas não têm medo de certas situações, não é verdade? A criança ela não tem medo de enfiar o dedo na tomada. Mas eu conheço adultos que jamais tocariam numa tomada, nem que fosse para fazer uma manutenção ali do dia a dia, trocar uma tomada pela outra. Pastor, você poderia fazer isso para mim? Sem problema nenhum. Mas é só 2 fios, rapaz, é só tira um, coloca outro. Não, eu tenho medo de tomar choque. O medo nos livra de muitas situações. A gente estava falando um dia desses sobre a praia, a Anice estava comentando como ela era boazinha com as filhas dela. Pode falar. Mas ela estava falando sobre a questão de, na praia, não deixar a água subir muito, né? Mas a gente dá a ordem para as crianças e a gente ameaça elas com castigo exatamente para elas terem a noção do medo. Para que assim, com medo, elas não avancem para o fundo, não é verdade? O medo, ele salva as nossas vidas em muitas situações. Mas o medo pode causar para nós paralisia. O medo pode gerar em nós a inércia.
E o medo pode gerar em nós morte espiritual eterna. E esse é o ponto que Jesus trata. Vamos só lembrar o que está acontecendo? Ainda no capítulo 11, Jesus ele foi convidado para comer na casa de um fariseu. Está narrado aí no capítulo 11, a partir do versículo 37. Jesus ali é questionado sobre uma limpeza ritual que ele não fez. E ele pegou esse gancho do assunto para mostrar o quanto os fariseus e os líderes religiosos ali, os doutores da lei, primavam pela limpeza exterior, mas por dentro estavam sujos, estavam contaminados com o pecado. E depois de trazer à tona a realidade do que eles eram, dando a eles a oportunidade do arrependimento, o que aconteceu foi o inverso. Eles não aproveitaram a oportunidade, mas se levantaram ainda mais contra Jesus. E no final do capítulo 11 ainda diz que eles estavam armando situações para conseguir difamar Jesus. E a gente sabe que dentro desse processo, não só a difamação será suficiente, mas o ódio deles por Jesus chegará a ponto deles quererem matar Jesus. E é isso que a gente está vendo crescer. No capítulo 12, Jesus começa a ter um bate-papo somente com seus discípulos. Enquanto ele está tendo esse bate-papo, uma grande multidão vem se alvoroçando ao redor deles. Você precisa lembrar que do capítulo 12 aqui, Jesus já está indo para Jerusalém. E nessa ida para Jerusalém, ele vai passar em várias cidades, vai haver várias situações, mas ele vai estar preparando os seus discípulos para aquilo que aconteceria em Jerusalém. E a gente sabe que quando Jesus chegar em Jerusalém, ele vai ser aceito pelo povo e aclamado como Messias. É o que a gente chama de entrada triunfal. Mas logo depois, os líderes religiosos reviram ali a situação, faz com que toda a multidão se volte contra Jesus, peça a condenação dele, e ele é condenado à morte, morte de cruz, ressuscita ao terceiro dia, como nós já sabemos a história. No capítulo 12, aí, Jesus começa a dizer para os seus discípulos, olha, tomem cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Jesus faz uma comparação dessa hipocrisia com fermento. A ideia daquele pozinho que pouco adicionado na massa é capaz de, digamos, contaminar a massa toda. E dentro dessa realidade, quando ele começa a trazer à tona esse problema, no versículo 4 aí do capítulo 12, ele chega para os seus discípulos e diz, meus amigos, e é interessante que é uma forma carinhosa de Jesus chamar os seus discípulos, como alguém querendo um pouco mais da atenção deles. E Jesus ele tinha um propósito específico, começar a preparar os seus discípulos para aquilo que iria acontecer quando eles chegassem em Jerusalém. Jesus diz, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Jesus ele está dizendo claramente, vocês não devem temer o homem, vocês não devem temer o ser humano. O máximo que o ser humano pode fazer é agredir você, pode ferir o seu corpo, pode difamar o seu nome, pode cancelar você, como é algo do nosso tempo, né? Pode até tirar a sua vida, mas o texto está dizendo, e é muito claro, irmãos, o ser humano ele só pode ir até aí. Interessante porque o texto diz, e depois disso nada mais pode fazer. Quando Jesus ele está colocando essa comparação, ele está dizendo algo que para a gente deveria ser muito óbvio. A nossa vida neste mundo, comparado com a eternidade, é um tempo tão breve, que nós não deveríamos prezar tanto por essa vida. Por que nós temos tanto apreço por este lugar? Por que nós apreciamos tanto o nosso sossego e a nossa paz? Por que nós não fazemos questão de nos levantar e de nos colocar contra o pecado?
Por que nós não nos levantamos e nos colocamos como porta-vozes de Deus para anunciar a esta geração que, se eles continuarem indo por esse caminho, eles estarão indo para a condenação? Quando Jesus fez isso diante dos líderes religiosos ali da sua época, é provável que muitos dos teus discípulos tenham pensado o seguinte: do jeito que Jesus está indo por essa linha, ele não vai durar muito tempo. Será que Jesus está pensando bem o que ele está fazendo? A gente sabe, por exemplo, que Jesus, quando começa a anunciar para os seus discípulos que era necessário que ele fosse morto, Pedro logo chamou ele de canto e disse assim: Senhor, isso daí jamais vai acontecer contigo. E Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas do reino, do céu. Você só pensa nas coisas deste mundo. E é isso que Jesus está tratando. Como é que a gente dá tanto apreço pelas coisas deste mundo? É porque a gente começou a esquecer de comparar o tempo deste mundo com o tempo da eternidade. O que seria o nosso tempo comparado com a eternidade? Quer fazer um teste? Pisca agora. Ótimo. Se a gente comparar o nosso tempo de vida, se você viver mais ou menos uns 300, uns 500, uns 1000 anos, seria um piscar de olhos comparado com aquilo que você vai viver na eternidade. Você acha que você vai viver mais ou menos uns 300, 500 ou uns 1000 anos? Não, né? Alguém vai olhar assim para mim e falar assim: pastor, pelo jeito que eu vou, pela quantidade de Coca-Cola que eu já tomei nessa vida, nem a 100 anos eu chego. Tem irmão já se declarando a quantidade de Coca-Cola que tomou aqui. Mas nós nos apegamos a este mundo como se ele fosse a razão final da nossa existência. Como se preservar a nossa vida aqui fosse o nosso objetivo final. Irmãos, não é. É interessante quando nós vemos os chamados heróis da fé lá em Hebreus capítulo 11, o texto declara categoricamente que todos eles passaram por essa vida como peregrinos, como viajantes, como pessoas que estavam de passagem, não é verdade? E o texto traz esse exemplo para nós, dizendo assim: caminhe na sua vida como se você sempre tivesse de passagem, sem se apegar às coisas deste mundo, sem ter um apreço exagerado pela sua própria vida, mas tenha o prazer de doar a sua vida para fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus fez. Jesus, ele viveu até quantos anos? 33. A maior parte aqui já passou dos 33, né? Irmão, a gente já está fazendo hora extra aqui já. Quando a gente fala assim de uma pessoa que está velhinha, né? Fala, esse daí já está fazendo hora extra. Não, a gente passou de 33 e já está fazendo hora extra. E nós precisamos entender que a nossa vida aqui, ela tem um propósito. E esse propósito é anunciar para as pessoas deste mundo que existe vida após a morte. E que a vida após a morte é um tempo muito maior, infinitamente maior, do que o tempo neste lugar. Hoje à tarde a Yasmin avisou sobre o falecimento da Mariana. Uma menina, 12 anos de idade. E quando a gente ouve, né? Faleceu com 12 anos. E já vem na nossa mente, né? Tanta vida pela frente. Não, irmãos.
tanta vida pela frente ela tem agora. Consegue compreender isso? Sempre para nós vai ser um piscar de olhos. Seja o bebê que vem a falecer ainda na barriga da mãe, seja a pessoa que chega a 120, 130 anos, não sei qual é a pessoa que viveu mais tempo, dos últimos tempos, né? É sempre um piscar de olhos. E aí Jesus começa citando o texto, dizendo assim: olha, meus amigos, não tenham medo de quem pode matar o corpo de vocês e depois disso não pode fazer mais nada. E a gente sempre vincula essa ideia do temor com uma ideia da honra e do respeito, sabe? Como é que a gente pode se relacionar com pessoas assim? Que a gente não tem coragem de enfrentar, de encarar, pelo medo do que elas podem fazer contra nós. E por causa disso, nós deixamos de falar a verdade. Irmãos, nós vivemos num contexto em que a gente tem muita dificuldade de compreender o que Jesus está dizendo. Porque no Brasil de 2021, a gente não sabe o que é perseguição religiosa ao ponto de termos que dar as nossas vidas. A gente não tem a menor ideia do que é viver com o risco de sermos decapitados se alguém descobrir que nós servimos a Cristo. A gente não sabe o que é isso. E mesmo com tanta liberdade para falar no nome de Jesus, em qualquer situação, em qualquer ambiente, eu e você temos medo de pronunciar a verdade. Para aquela pessoa que está no nosso lado, numa fila de banco, ou de supermercado, ou dentro de uma loja, ou dentro de um transporte público. A gente tem vergonha de se posicionar com certos pensamentos. Eu lembro uma vez que a gente estava falando com o Dilean, e ele disse que ele foi convidado a falar numa faculdade, e ele foi. Você sabe que hoje as faculdades são um ambiente extremamente anticristão. E apesar disso, ele foi. E aí ele disse que alguém levantou e perguntou: olha, é sério mesmo que vocês acreditam que esse mundo inteiro foi criado por um Deus? Ele falou assim: eu não só acredito nisso, como eu acredito que uma virgem concebeu e deu à luz a ele. Entende? Irmãos, nós falarmos hoje certas verdades, deveria ser a coisa mais normal do mundo, né? Mas nós temos medo. E é o tipo de medo que eu falei agora há pouco, medo que nos paralisa, que impossibilita a gente de falar. É o tipo de medo que impossibilita com que a gente venha compartilhar a verdade com as pessoas. E é o tipo de medo que faz com que essas pessoas, não ouvindo a verdade, não tendo consciência da vida eterna, acabem morrendo sem conhecer a Cristo. E aí Jesus vem falar para a gente: presta atenção, não tenha medo de nada neste mundo, porque o máximo que pode acontecer é que você perca esta vida. Isso é o máximo, é o ápice. Versículo 5 ele diz: eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar. Então ele está dizendo que tem alguém que é poderoso para matar.
E a ideia aqui não é só de ser poderoso, mas é a ideia de que somente Ele é poderoso para isso. Ou seja, nenhuma morte neste mundo acontece sem a aprovação de Deus. Eu não estou dizendo que Ele concorde com todas as mortes. Eu estou dizendo que Ele precisa aprovar cada uma delas, senão elas não acontecem. E o texto diz: aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Digo que a esse deveis temer. Irmãos, hoje em 2021 está meio fora de moda falar de inferno. É por isso que desse versículo eu vou fazer o seguinte: você pega a sua caneta e você risca ele aí da sua Bíblia. A gente não pode falar para as pessoas que têm inferno, a gente só tem que falar que Jesus ama, não é assim? Como é que a gente vai explicar essas palavras de Jesus para as pessoas? Olha, a gente vai explicar exatamente como está o texto. Se você teme aos homens, você vai ter complicações na vida eterna. Mas se você teme a Deus, você vai ter a vida eterna. É assim. Se você confia mais nos homens, o resultado é condenação eterna. Se você confia em Deus, resultado, vida eterna. Jesus está dizendo claramente: é a Deus que você deve temer. Pastor, temer aqui é medo? Sim. Você que não sabe nadar, você teme antes de entrar numa piscina, não teme? Você não logo pergunta: olha, essa piscina aqui, qual é a profundidade? Não é assim que a gente faz? Qual é o nome disso? Medo. Isso é um medo ruim? Não, filho, é um medo que salva a sua vida, não é? Ninguém que não saiba nadar vai se atirar numa piscina. E mesmo aquele que sabe nadar, ele não sai entrando na piscina, mergulhando de cabeça. Não, ele entra na piscina para saber se ele pode pular e mergulhar de cabeça. Você já deve ter ouvido falar de vários acidentes assim, né? De alguém que mergulhou e a piscina não era fundo o suficiente. Medo que poupa vidas. É o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. As pessoas, elas precisam ter consciência da vida eterna. E elas precisam ter consciência que existe uma condenação interna, num lugar específico, chamado inferno. Elas precisam saber, segundo Mateus capítulo 25, que este lugar, inferno, foi criado por Deus, para um tipo específico de pessoas, para o diabo e seus anjos. O diabo que se rebelou contra Deus, e todos os seus anjos que resolveram segui-lo. Todas as pessoas que seguem o diabo vão para este mesmo lugar. E as pessoas precisam saber: se você não segue a Deus, está seguindo o diabo. Se você está seguindo o diabo, é condenação eterna. Não tem jeito. Eu lembro de um amigo me perguntando: mas você acha justo Deus criar as pessoas e mandar elas para o inferno? Eu falei assim: eu não acho justo você dizer isso de Deus, porque a Bíblia nunca diz que Deus criou o inferno para que essas pessoas vão para lá. Não, eu falei: não, você pode procurar de capa a capa, não vai encontrar. O texto diz que Deus criou para o diabo e os seus anjos, para o diabo e para os seguidores dele. Quem segue o diabo vai morar a eternidade onde ele mora. E não vai achando que o diabo ele é rei do inferno. Não, ele é condenado ao inferno, assim como todos os que vão para lá. Entende? Quando Jesus ele traz à tona a realidade, ele está dizendo assim: pense agora no seguinte, nossa vida é como um piscar de olhos, não é isso? Como deve ser a eternidade em sofrimento?
É por isso que agora a gente para e pensa no sofrimento eterno. E quando a Bíblia fala sobre esse lugar, ela fala sobre um lugar onde o fogo nunca se apaga, onde os vermes consomem o corpo das pessoas, e que esse corpo nunca se acaba também. Já se queimou alguma vez? Um dia eu, com toda a minha habilidade culinária, estava fritando lá um bife. E aí eu peguei o bife com um garfo assim, e de repente ele escapou do garfo. E naquela reação assim, né? Dele vir espatifar assim na frigideira, eu na reação fui e coloquei a mão no cabo da frigideira. Quando eu fiz isso, o óleo da frigideira voou assim, em cima da minha mão. Que delícia, irmãos. Óleo fervente em cima da mão onde a pele é mais sensível. Muito bom. Falei, vixe, agora, quem poderá me socorrer? Eu liguei para o bombeiro, né? Pro Dri. Dri, o que eu faço agora? Ele falou, pastor, bota a mão aí na água gelada e deixa. Deixa, senão vai cozinhar. Irmãos, se foi alguns segundos, minutos no máximo, que eu fiquei com a mão, só a mão aqui cozinhando, já me dava uma agonia terrível. Imagina o corpo inteiro assim. Que diferença faz alguém tirar a sua vida neste mundo, comparado ao sofrimento de alguém que pode colocar ela no inferno eternamente? Quem que você acha que você deve temer? Quando Jesus diz para os seus discípulos, vocês estão com medo desses caras aí? Desses líderes? Só por causa desse poder que eles têm? Só por causa dessa autoridade deles? Gente, eles só têm poder para tirar no máximo a vida de vocês. Temam a Deus, que não só a vida de vocês pode ser tirada, como também pode lançar vocês no inferno. Abra os olhos. Você está com medo de uma autoridade humana? Olha a loucura desse pensamento. Abra sua visão. Não tema nenhum ser humano neste mundo. Venha temer a Deus em primeiro lugar. Na sequência, ele mostra o que o temor a Deus vem gerar. Versículo 6, ele diz: não se vende 5 passarinhos por 2 ases? As era uma moeda da época. Normalmente a gente conhece o preço de um denário. Denário era o preço de um trabalho braçal de um dia. Sabe quanto era um ases? Imagina um denário dividido por 16. Na verdade, um ases ele seria menos de 1 hora de trabalho. Era quase nada. Era um valor super baixo por um tipo de produto que ninguém dá valor. Você dá valor para os passarinhos? Quantos passarinhos devem morrer no mundo por dia? Quem vai fazer essa conta? Ninguém se importa com os passarinhos. Não é verdade? Quem está preocupado com isso? Pastor, tem tanto pássaro aí. Agora o Gabriel está reparando que lá em Cubatão tem o guará vermelho, né? É um vermelho bem forte. E ele vive voando lá pelo bairro. Toda vez que passa, ele olha lá o passarinho. Mas se não fosse o Gabriel, o guará vermelho poderia voar centenas de milhões pela minha cabeça. São tantos. E a variedade é tão grande. E a falta de interesse deles é tão grande que o valor deles é quase nada. A não ser os mais raros, né? Jesus ele traz essa perspectiva. Mas no versículo 6 ele diz: mesmo assim, nenhum deles é esquecido por Deus. Irmãos, pensa na menor criatura
de toda a criação de Deus, ela não é esquecida por Deus. Quando a gente vê a sequência da criação, a gente vê que a coroa da criação é o homem, não é verdade? O homem foi feito para estar acima de toda a criação, ter o controle de tudo, preservar tudo. E o texto está dizendo, até o animal mais insignificante, Deus ele tem um controle de todos eles. Nenhum deles vem a morrer sem autorização de Deus. Nenhum. Nenhum deles passa fome. É o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5. Deus cuida de toda a sua criação nos mínimos detalhes e se preocupa com as menores das criaturas. Versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Da minha cabeça é muito simples de contar, eu acho. Está cada vez menos a quantidade. Mas você já imaginou a complexidade de contar o fio, cada fio de cabelo que você tem? Eu desafio você a fazer isso. Eu te dou aí uns 10 anos para fazer. Vai ser meio complicado, alguns vão cair no processo e tal. Para a gente parece impossível, né? Mas para Deus ele tem tudo contadinho. E o texto diz, não temais. E é interessante, né? Porque Jesus acabou de dizer assim, olha, eu vou dizer para vocês a quem vocês têm que temer. Vocês precisam temer a Deus, que pode tirar a tua vida e ainda lançar você no inferno. Para logo depois Jesus dizer assim, olha, não temam. Jesus é para temer ou é para não temer? Na sequência ele vai dizer, não temas, pois valei mais do que muitos passarinhos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, quando nós tememos a Deus, quando nós primeiro pensamos o que é certo diante de Deus, e depois eu obedeço o que é a lei do homem, quando eu respeito mais a Deus, a autoridade dele, do que a autoridade do homem, quando eu temo mais perder a eternidade do que perder a vida neste mundo, quando alguns dos nossos irmãos são ameaçados da seguinte maneira, entram, invadem a casa deles e dizem, onde é que fica o local de culto? E aí o pai e a mãe da família ficam calados. E aí o homem vem, pega a arma e coloca na cabeça da criança e diz, onde fica o lugar de culto? E aí eles não dizem. E aí ele atira. E aí atira no segundo filho. E aí atira no terceiro filho. E aí atira na esposa. E aí atira no marido. Porque são pessoas que não temem a morte deste mundo. O que Jesus está dizendo assim, você não precisa temer, porque Deus, assim como Ele guarda os passarinhos, Ele também guarda a sua eternidade. Ele guarda. E em muitas situações, Deus ele permite que o seu servo vá e seja morto. Porque você sabe, né? É em cima do sangue dos mártires da igreja que a igreja continuou avançando. Cada um que morreu, o evangelho duplicava, triplicava. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê que foi a partir da morte de Estevão que o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. Mas o que eu preciso dizer para vocês é que quando Jesus está dizendo aqui, não temas, ele está dizendo o seguinte, olha, Deus ele tem o controle dos pássaros, e ele tem o controle sobre a sua vida, e você é muito mais valioso do que os pássaros. Se o homem decidir que você tem que morrer,
Fique tranquilo, porque a palavra final é de Deus. Se Ele disser não, você não vai morrer, ponto final. A gente conhece a história de Jó. Perdeu todos os filhos, mas nele Deus disse, não vai tocar, ponto. E é assim que a gente não deve temer. A gente tem que ficar tranquilo que a decisão final sobre isso é de Deus. Irmãos, nada pode tirar as nossas vidas sem autorização do nosso Deus. E é por isso que a gente não precisa ter medo. E é por isso que a gente deve ficar tranquilo e em paz. Foi o texto que eu li no início do culto de hoje. Quando no Evangelho de João ele disse assim, olha, aquele que tem medo, ele ainda não é aperfeiçoado no amor, porque o amor ele lança fora todo o medo. O medo ele está vinculado ao castigo, e a gente sabe que nós já fomos perdoados por Deus. Acabou. A gente não tem medo mais por causa disso. É interessante quando os profetas no Antigo Testamento, eles têm visões de Deus. Eu lembro especificamente de Isaías. Quando ele vê a glória de Deus diante de mim, a primeira expressão, ele diz, ai de mim, acabou, morri. Por que ter medo de um Deus tão amoroso? O problema não é Deus tão amoroso, o problema somos nós com os nossos pecados. E todo mundo sabe que errou, tem medo das consequências. É que nem a pessoa que está dirigindo com um documento vencido e vê um pouquinho lá na frente a polícia parando os carros. Ixi, será que dessa vez só tem medo quem está devendo? É por isso que muitas vezes diante de Deus isso gera um temor na gente. Mas João lá vai dizer assim, olha, esse temor ele precisa ser eliminado se você tem consciência de que Jesus já perdoou seus pecados. É lógico, se você já pediu perdão. Já pediu perdão? Fique em paz. O ambiente da aparição de Deus para nós vai ser um ambiente de amor, sabe? Um ambiente sem medo. Porque para nós não vai ter condenação do inferno e a gente vai ter certeza disso, absoluta. Mas para aquele que teme mais ao ser humano, à vontade do ser humano, às ordens do ser humano, para esse a situação vai ser difícil. E nós precisamos não temer falar a verdade. Para finalizar, creio que esse texto foi de extrema importância para os discípulos, mas parece que eles não entenderam. Você lembra o que os discípulos fizeram logo que Jesus foi condenado à cruz? Quantos discípulos estavam com ele ali junto à cruz? 12? 11? 10? 9? 8? Tinha um só, né? João. Quantos discípulos tiraram Jesus da cruz? Nenhum. Quantos discípulos foram ao túmulo? Nenhum. Só foram quando ficaram sabendo, olha, o túmulo está vazio. Onde é que eles estavam? Temendo ao homem, todos fechados dentro de uma casa. Foi quando Jesus entrou lá dentro, sem passar pelas portas, e disse, paz seja convosco. É quase que ele dissesse assim, o que vocês estão fazendo aqui? Esqueceu a quem vocês têm que temer? Para a gente é o mesmo aviso, irmãos. Creio eu
que essa paz e essa bonança que nós vivemos no Brasil, em pouco tempo vai acabar. Eu acho que em breve seremos desafiados a dizer claramente a quem nós tememos. Eu acho que em breve a perseguição vai aumentar a níveis críticos. Eu acho que isso não está muito distante de acontecer. Eu espero estar errado. Mas se não estiver, precisamos estar preparados para, mesmo em risco de perdermos a vida, continuarmos temendo aquele que deve ser temido, o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra dessa noite. Obrigado por nos fazer entender que o temor, ele não é mal em si mesmo. Antes, ele pode preservar as nossas vidas, não só aqui, mas na eternidade principalmente. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos estar valorizando mais a vida eterna do que a vida neste mundo. E que nós possamos ter em mente a preciosidade das nossas vidas. O quanto nós somos mais valiosos, Senhor, do que este mundo todo para Ti. E o quanto o Senhor anseia que nós venhamos a viver a verdade, a não temer os homens, as leis deste mundo, não temer os desafios deste mundo, as ameaças deste mundo, posicionarmos como cristãos, levantando a nossa voz, falando a verdade, proclamando a salvação, anunciando uma vida após a morte, que pode ser incrível, extraordinária, viva em Deus, mas que pode ter condenação, dor e sofrimento eternos para os seguidores de Satanás. Pai, que nós não venhamos a ter vergonha de anunciar Cristo, que nós não tenhamos vergonha de falar de Jesus, que nós não venhamos a temer, Senhor, a zombaria que possa vir sobre a nossa vida, que nós não venhamos a temer as pessoas tirando sarro da nossa fé, que nós não venhamos a temer, Senhor, o risco de perdermos a vida, as ameaças de morte, que nós não venhamos a temer absolutamente nada neste mundo, mas com coragem, com ousadia, nós venhamos a levar a verdade do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, porque pessoas estão ao redor deste mundo morrendo, e elas precisam ter a oportunidade de conhecer a verdade, e somos nós que vamos levar essa verdade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela oportunidade de uma mudança real de vida hoje ainda. E que nós estejamos preparados para os desafios que vêm à frente. Que para a honra e glória do Teu nome, nós possamos estar firmes, temendo somente o nosso Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Continuo convidando você a ler o Evangelho de Lucas, ler a sequência do capítulo aí a partir do versículo 7. Certamente no domingo que vem a gente vai falar sobre uma das grandes questões aí, sobre o pecar contra o Espírito Santo, uma coisa que deixa muita gente com dúvida, o que seria esse pecar contra o Espírito Santo. Todo mundo sabe que é falar mal do pastor, pecar, não tem perdão, não tem... Brincadeira, irmãos. Semana que vem a gente vai tratar desse assunto. Espero que você leia o texto. Amém? Deus abençoe. Vamos cantar mais 2 cânticos. Ouvimos falar sobre temor, sobre o amor do Senhor, né? A gente vai cantar o hino 377. Não sei porquê. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador na cruz me resgatou.
mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Quão formoso és. Vida
Na live de sexta-feira eu avisei pro pessoal, só dando um reforço, a gente vai retomar o estudo do EVR através das lives na sexta-feira no Facebook. Então todo mundo que participava do grupo, a gente vai ter uma retomada aí para a gente relembrar os conceitos todos. A ideia é que ao final desse período, que são 10 capítulos, né? A gente talvez retome aí as nossas atividades presenciais, dependendo de como tiver aí as questões da pandemia, ok? Então, acompanhem lá, a gente vai fazer uma reciclagem, vai ter oportunidade para pessoas que não conhecem também participar. Aproveite esse tempo. Vamos estar focados no evangelismo também. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela alegria, Senhor, de participar deste culto. Sabemos, Pai, que tudo aqui que foi realizado é para a honra e glória do Teu nome. Foi tudo para Ti, Senhor, mas saímos dessa noite daqui, Senhor, com um sentimento de que também fomos abençoados. Louvado seja o Teu nome por isso. Obrigado pela oportunidade de expressar a nossa gratidão, pelo que o Senhor tem feito, por quem Tu és. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Que alegria poder Te louvar e Te adorar, Senhor. Obrigado também pela partilhar da Tua palavra, pela consciência, Senhor, da vida eterna, e que isso possa nos mover, Senhor, a levar o Teu Evangelho a todos aqueles que ainda não Te conhecem. E eu peço, Senhor, neste momento, que a ação maravilhosa de Deus, o nosso Pai, que o Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo, possa estar levantando a Tua igreja em toda a face da terra, Senhor. Para que nós, Senhor, ainda nessa geração tenhamos a alegria, Senhor, de ver todo o povo, língua e nação sendo alcançado pelo Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor utilize as nossas vidas para isso, cada um fazendo a sua parte, dentro do ambiente que o Senhor nos colocou, de forma corajosa, sem temer o ser humano, temendo a Deus. Este é o nosso desejo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Maravilhoso é estar em Tua presença.